Bem, então aqui para mim deu 19,5. Vou começar, tá? Deixa eu ver aqui só um minutinho, pegar a ementa. Bem, boa noite. Ó, agora não carregou errado. Que coisa estranha. Ah, não, é porque a janela tava desatualizada. Tem que atualizar. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Perdigão. Eu sou uma mulher branca, tenho 47 anos. Eu tenho cabelos castanhos, um pouco grisalhos, meio anelados. Meus olhos também são castanhos, sobrancelha. Tenho um rosto redondo. Uso óculos. Visto uma blusa marrom. E eu tô no ambiente aqui do meu home office, tem uma cama e um quadro aqui atrás. Primeiramente eu queria apresentar a equipe, né, que compõe a disciplina de introdução à audiodescrição. A gente tem a Mariana, que é a tutora, e o Felipe, que é consultor. Então, gente, se apresentem. Boa noite, eu sou Mariana Traverso, como a Lu falou, sou mediadora do curso, trabalho com eles. Vocês podem sempre se comunicar comigo, alguma dificuldade relacionada à tecnologia, essa parte pedagógica, a parte de secretaria, vocês podem usar o espaço do fórum de dúvidas, o campo de mensagem, tá? Que eu normalmente estou sempre por lá respondendo, só finais de semana, né, que tem um atrasozinho, mas durante a semana estou sempre lá disponível para conversar com vocês. Se vocês tiverem também alguma dúvida específica e quiser comunicar a Luciana ou Felipe, eu também tenho esse canal aberto com eles, tá? Eu posso conversar com eles. Então, assim, fiquem à vontade para sempre se comunicar comigo. Eu sou uma mulher branca, 35 anos, tenho cabelos compridos, castanhos, sobrancelhas e olhos também castanhos. Estou com um casaco azul e ao fundo uma parede cinza. Bem-vindos a todos. Boa noite aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Monteiro, tenho deficiência visual, 44 anos e 1,70 m. Eu sou um homem branco, de cabelos, sobrancelhas e olhos castanhos escuros. Estou com uma camisa com listras horizontais em tons de azul e branco, e atrás de mim uma parede branca, uma faixa também horizontal colorida. Sejam bem-vindos aí ao curso. Você já deve ter percebido que eu serei o consultor, né? Já venho corrigindo algumas atividades aí de vocês, e como a Mariana falou, a gente estabeleceu essa dinâmica que funciona muito bem para a gente. Eu fico mais focado na parte da audiodescrição propriamente dita, porque são muitos roteiros, são muitas atividades, então eu não dou conta de cuidar dessa outra parte, que é a parte de documentação, de secretaria, de dúvida, de como mexer na plataforma, né, que às vezes pode surgir algum probleminha, como postar alguma atividade, alguma coisa assim. Então, sempre que surge esse tipo de dúvida e cai assim nas minhas mãos, eu direciono para a Mariana. A Mariana já está preparada para resolver esse tipo de problema, tá bom? Mas sejam bem-vindos. Bem, então eu vou apresentar assim mais ou menos como é a dinâmica do curso para quem ainda, né, não tem alguma dúvida, não se familiarizou com a plataforma. O curso ele tem, eu acho importante vocês lerem a ementa. A ementa ela estava com o link quebrado, eu acabei ajustando, no bloco lateral não estava funcionando, mas aí eu ajustei tanto no conteúdo quanto no bloco lateral, vocês já podem acessar. E só para ter uma noção de tudo que vai ser abordado, né, no curso. Esse é uma disciplina, né, do programa de formação de professores da diretoria de extensão. Então, apesar da gente falar curso, trata-se de uma disciplina, né? Para você ter uma certificação dessa formação, você tem que
cursar outras 3 disciplinas para poder atingir a carga horária e ter o certificado do Programa de Formação de Professores da Diretoria de Extensão. E aí, nessa disciplina, a gente vai abordar a temática da introdução à audiodescrição, dividido em 12 semanas, né? Então, a gente tem 12 semanas de atividades, a gente está entrando, né, na 3ª semana, e cada semana ela tem uma atividade de leitura e uma atividade para ser realizada. E essas atividades, a gente coloca um cronograma de entrega para que elas possam ir sendo feitas, né, semanalmente. A gente recomenda que não deixem acumular. São atividades simples, mas se for acumulando, acaba que embola um pouquinho lá no final, na hora de entregar. E a gente adota a dinâmica de que as tarefas terminem, né? Elas têm um prazo para entrega no domingo e não no fechamento da semana, né? A gente abre a semana de atividades sempre às terças-feiras. Isso são de todas as disciplinas. Mas a gente encerra as atividades, as entregas aos domingos, justamente para ter esse tempo aí da correção, né, do feedback, principalmente das atividades com consultoria, né, do Felipe, para vocês aproveitarem mais esse momento, essa troca, né, com o consultor. Na verdade, eu falei que a gente está na 3ª semana, nós abrimos a 3ª semana, porque a gente, nas 2 primeiras, na primeira semana eu abri 2, né, que foi a apresentação e o que é a audiodescrição, porque a apresentação ela acaba sendo, né, um conteúdo só uma boas-vindas. Então, a gente adotou essa prática de abrir essas 2 primeiras semanas para quem tiver curiosidade e desenvolver, né, entrar na aula seguinte e ir lá e fazer. Mas aí vocês vão perceber, né, que todas as atividades daqui para frente, todas as aulas, na verdade, elas serão abertas semanalmente. Caso tenha algum atraso, não se preocupem. A gente pede a pontualidade para um melhor aproveitamento, mas a gente vai receber sim atividades atrasadas, é claro, com um descontinho ali, numa pontuação, para que, né, a maioria tente ser pontual, né? Mas a gente sabe, aqui todo mundo, a grande maioria é professor, né? Tem aí os zilhões de compromissos, então a gente dá essa flexibilização, mas a gente só coloca isso também em questão de organização, tanto da Mariana quanto do Felipe. Eu sou coordenadora do curso. Eu elaborei esse curso há, deixa eu ver quantos anos já, né? Foi em 2017, na verdade. Esse é um produto da minha dissertação de mestrado, no curso de mestrado em diversidade e inclusão, que eu concluí em 2017. Né? E aí, a partir desse produto, ele foi, né, sendo aprimorado até chegar a ser a disciplina dessa formação. E aí, essa disciplina ela entrou para a grade da diretoria de extensão em 2018.3, não foi, Mari? Acho que é 2018.3. Foi 2019. Não, 2019.2, isso. E hoje a gente está aqui na 10ª oferta, né, dessa formação. E de lá para cá a gente vem, né, aprimorando, melhorando, alterando alguns conteúdos, algumas atividades. Então vocês fiquem à vontade para poder tecer críticas, sugestões. A gente está sempre aberto, né, a continuar melhorando, apesar de já estar nessa 10ª edição. E aí, como coordenadora, eu elaborei todo o conteúdo. É claro que esse conteúdo ele foi evoluindo, né, com a colaboração dos participantes, da Mariana, do Felipe, as atividades foram evoluindo. Eu também fico responsável pela edição, né, desse curso na plataforma, então qualquer probleminha que tenha, um link quebrado, essas coisas a Mariana me comunica e eu vou e faço um ajuste. Então o que vocês identificarem, fique à vontade para falar com ela que eu faço isso. E o meu compromisso aqui com vocês
quinzenalmente, a gente está nesse momento aqui síncrono para trocar ideias sobre alguns pontos, né, dessa ementa, os pontos mais relevantes que a gente considera, né, que precisa ali, que às vezes, né, a EAD ela dá essa autonomia para a gente estudar sozinho, mas às vezes a gente precisa de uma troca, né, de um diálogo. Então a gente estabeleceu esses encontros síncronos para isso, para desenvolver esse diálogo, para desenvolver essa troca e para criar, né, essa aprendizagem mútua. E aí a gente escolheu estrategicamente, né, começar na nossa discussão aqui falando, né, sobre o que é a audiodescrição, né, propriamente dito, o que é, quem é o papel desse audiodescritor. Então, vocês já devem ter visto, né, nos materiais, no que a gente colocou, que existe uma diferença entre descrição e audiodescrição. E muitas vezes as pessoas ainda confundem e a gente costuma estabelecer que acho que a primeira grande diferença é essa questão da técnica, né? A descrição é uma coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia, principalmente professores no seu fazer docente, vocês estão ali constantemente descrevendo coisas cotidianas, mas sem uma técnica, sem uma consultoria, sem uma, como é que se diz, um propósito ali de tradução de imagens em palavras. E é isso que a audiodescrição ela traz. Então essa é a grande diferença. E aí eu queria convidar até o Felipe para poder comentar um pouco mais sobre isso, né? Porque existe ali também aquela dúvida sobre o recurso audiodescrição, se chamar audiodescrição, começar com áudio, mas não propriamente dito ser um recurso de áudio, né, Felipe? Isso, exatamente. Antes da fala do Felipe, eu posso só fazer uma observação? Claro. Tá, desculpa. É só para acrescentar que o nosso curso é um pouquinho diferente, gente. A gente precisa que vocês, logo na primeira semana, logo nos primeiros dias que a atividade é aberta, que vocês já produzam uma audiodescrição, um roteiro de audiodescrição, porque a gente tem o Felipe, né, que é um consultor, então vocês vão precisar produzir um roteiro, o Felipe fazer a revisão desse roteiro, depois que ele fizer essa revisão desse roteiro, vocês vão colocar essa revisão. Então, é um processo de idas e vindas, é um processo de consultoria. Então, o nosso curso, se vocês deixarem assim, domingo, para fazer a postagem, vocês não vão poder ter toda essa oportunidade de aprender com essas revisões, porque a audiodescrição, vocês vão observar, é muito exercício, né? Vocês precisam exercitar. E para exercitar, vocês vão precisar passar por esse processo de consultoria com o Felipe. Tá? Então, assim, o ideal é que vocês tenham essa produção sempre logo no iniciozinho, que a gente já abre a atividade, vocês já coloquem lá no fórum, tá? O roteiro de vocês, aí o Felipe vai entrar, vai ler, vai fazer essa revisão, vai pedir para vocês retomarem com a audiodescrição revista, tá? Então, é um processo. Então, por favor, entendam que esse curso é um pouquinho diferente. Quem postar lá no domingo não vai aproveitar todo esse processo, tá, gente, de aprendizagem. O Felipe pode até falar melhor do que eu sobre essas indas e vindas. Foi só para a gente lembrar. Não, isso é super importante, Mariana. Você está pontuando aí. A gente precisa se organizar nesse curso para fazer essas postagens assim que a atividade abre, para a gente ter esse processo de consultoria, principalmente quem nunca fez audiodescrição, nunca elaborou um roteiro de audiodescrição. Então, é importante, porque a gente não vai acertar no primeiro roteiro. Esse é o processo da audiodescrição sempre, para pessoas que trabalham, utilizam a audiodescrição como recurso pedagógico em sala de aula, e também para os profissionais da audiodescrição. O processo é sempre esse, eles mandam o texto, o consultor revisa, manda de volta, eles ajustam, manda de volta para o consultor, fica essas idas e vindas, como a Mariana falou. Então, se vocês postarem no último dia,
a gente não tem essa oportunidade de fazer essa troca. Eu vou fazer uma consultoria, mas não vou receber os ajustes que vocês fizeram. E aí o trabalho vai se perder. Então, isso é muito importante. A gente bate muito nessa tecla, a gente vai falar muitas vezes sobre isso, para a gente já ir tendo essa consciência. Não dá para ficar postando atividade no último dia. Né? E, por exemplo, postar no sábado, achando que vai dar tempo de fazer consultoria, que domingo é um dia que eu não faço a consultoria, então não deixem para a última hora, não. Tentem se organizar para postar assim que a atividade abre. E a gente já abre a atividade com uma certa antecedência para isso mesmo, para que as pessoas se organizem. Por exemplo, hoje já foi ontem, né? Já foi aberta a terceira aula. Então, já pode ir lá, dando uma olhada, ver o que tem que fazer e já ir fazendo essa atividade, porque eu já estou olhando a aula 3 também. Eu olho a aula 2 e já olho a aula 3. Conforme vai mudando a semana, eu vou olhando 2 aulas. Né? Quando chegar na terça-feira que vem, eu vou olhar a aula 3 e a aula 4, e assim por diante. E o que a Luciana falou, muita gente fica em dúvida sobre postar, por exemplo, numa rede social, a audiodescrição de uma imagem e colocar lá, audiodescrição, porque é um texto. Né? Muita gente fala, mas não tem áudio, como que eu vou colocar o termo audiodescrição? Quando a audiodescrição foi criada lá em meados da década de 70, nos Estados Unidos, ela realmente foi pensada para ser reproduzida através do áudio, e somente para pessoas cegas. Mas com o passar dos anos, né, com o desenvolvimento das pesquisas, com os testes que foram feitos, a gente percebeu que a audiodescrição é muito mais do que foi pensada. Né? Ela não é só para pessoas cegas, ela atinge aí diversos públicos e ela pode ser disponibilizada de diversas formas, não só através do áudio. A principal forma de transmissão, de reprodução da audiodescrição é pelo áudio, mas ela pode ser transmitida por um texto digital, que é esse texto que a gente encontra em sites, em redes sociais, né? Através do braille, temos que pensar nas pessoas surdo-cegas que utilizam o sistema braille, pode ser até através de um texto impresso, em fonte ampliada, com alto contraste. Então, não precisa ter medo de colocar o termo audiodescrição. Não precisa colocar o termo audiodescrição da imagem. Algumas pessoas colocam assim, não precisa, porque a audiodescrição é uma tradução da imagem visual, a gente usa esse termo redundante, né? A imagem visual para a imagem verbal. Então, basta colocar audiodescrição. E se for postar na rede social, a gente sempre fala, coloca a hashtag audiodescrição, o nome completo, que é uma forma de difundir o nome do recurso, né? Que algumas pessoas às vezes querem encurtar e coloca hashtag AD, mas nem todo mundo sabe o que é AD, né? Quem não é da área não vai entender o que é esse AD. Então, a gente sempre pede que ponha a hashtag audiodescrição, que aí a gente já vai difundindo aí o nome do recurso, que aí a pessoa vai ver assim, ué, mas por que a Mariana está postando uma foto dela e embaixo ela está descrevendo aquilo que eu estou vendo? Sabe? As pessoas se perguntam dessa forma. Então, você já vai mostrando para as pessoas que existe um recurso chamado audiodescrição. E vou aproveitar que eu estou com a boca aberta e vou falar sobre a questão da primeira pessoa e terceira pessoa, que surge muito nesse início, nessa atividade que nós estamos fazendo a aula 2. As pessoas ficam muito em dúvida. Eu falo na primeira pessoa ou falo na terceira pessoa? Né? A gente tem que lembrar que toda vez que a gente elabora um roteiro de audiodescrição, é uma outra pessoa que vai ler esse roteiro. Não somos nós que vamos ler o roteiro. Então, eu não posso assim colocar meu nome é Felipe para Mariana ler. Porque quando ela lê, ela vai ler assim, meu nome é Felipe. Sou estranho. O nome dela não é Felipe, o nome dela é Mariana. Então, por isso que a gente usa na terceira pessoa. Felipe é um homem branco, de pele morena clara, ele tem cabelo, sobrancelhas e olhos castanhos escuros. Então, é sempre na terceira pessoa, sempre, em todas as situações, é na terceira pessoa, mesmo que você esteja descrevendo a sua própria foto. Se você pegar uma foto sua, só você na foto, você vai descrever na terceira pessoa, porque outras pessoas vão ler aquele seu texto. Então, marca aí, ó, circula, escreve de vermelho, deixa bem marcado aí. É sempre na terceira pessoa. Só existe uma situação
em que a gente usa a primeira pessoa, que é quando nós mesmos estamos fazendo a nossa audiodescrição, que a gente pode chamar de auto-audiodescrição também. Então, quando nós começamos a nossa fala, nós fizemos a nossa auto-audiodescrição. E aí sim nós fizemos na primeira pessoa, porque eu estou falando de mim mesmo. Então, por isso que ficou, meu nome é Felipe, eu tenho deficiência visual, entende? Então, é só nessa situação. É a única situação que a gente usa a primeira pessoa. Em todas as outras é a terceira. Tá bom? Só complementando, né, a Mariela é que corrige, né, as atividades, ela é até mais rigorosa do que eu sou nessas correções, então por isso que ela tá ali aflita com essas entregas e tal, mas eu não tinha nem comentado sobre isso antes, porque a gente está entrando aqui, eu abri para vocês a terceira aula, né, já para poder adiantar, para quem quiser adiantar, e a gente ali já fala do que é essa consultoria, né? Então, assim, ela tá falando da atividade, a atividade ela tem uma consultoria, mas aqui tem gente que ainda nem sabe o que se trata, né, a consultoria. Então, a audiodescrição, ela pressupõe etapas de trabalho, né, que envolve você pegar essa imagem, né, esse conteúdo visual e fazer uma análise desse conteúdo. Então, que tipo de imagem, né, que a gente pode traduzir? Qualquer tipo de imagem, né? Então, no contexto aqui didático, a gente trabalha com desenhos, com mapas, com gráficos, infográficos, quadrinhos, charges, estudo, né, em questão de imagens estáticas, que é um pouco o foco do nosso da nossa disciplina, mas a gente também tem as imagens dinâmicas, né, as animações, as videoaulas, filmes, né? Então, dentro desses tipos, né, desse amplo acervo aí de imagens que a gente recebe diariamente, a gente tem que pegar essa imagem como roteirista, né, como audiodescritor, e fazer uma análise dessa imagem. Então, essa análise, ela envolve você verificar em que contexto essa imagem está sendo utilizada, se tem algum conteúdo ali relacionado a ela que vai complementar, quais são os termos técnicos que esse conteúdo traz, que possa ser explorado, né, dentro da audiodescrição para que ela seja coerente, né, com esse conteúdo. Alguns elementos que simplesmente você não sabe o que é, e aí você tem que pesquisar. A gente, no contexto didático, a gente trabalha, por exemplo, lá no CEDESD, a gente recebe materiais de física para traduzir. Então, tem elementos, tem símbolos, tem equipamentos de laboratório que a gente não sabe do que se trata. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa, né? Então, essa é a primeira etapa, né, do trabalho, fazer essa análise, fazer essa pesquisa. Depois a gente vai fazer a roteirização, a escrita, a tradução propriamente dita, né? Então a gente vai pegar, analisar aquilo dali, ver de que forma, como a gente vai ordenar essa leitura, de que forma é importante ler essa imagem, né? Se vai ser da esquerda para a direita, de cima para baixo, do primeiro plano para o fundo. Aqui, quando eu estava fazendo a minha audiodescrição, eu falei de mim primeiro para depois falar, né? Aqui do meu fundo está até embaçado, né? Então a gente estabelece essa ordem. E depois que a gente escreve esse roteiro, aí a gente entrega para a consultoria. E aí, Felipe, vamos lá falar da consultoria. Isso. A consultoria, na verdade, ela tem que ser feita por um profissional com deficiência visual. Aí vocês vão pensar, mas por que tem que ser uma pessoa com deficiência visual? Porque quando o recurso da audiodescrição foi criado, como eu falei, ele foi pensado para esse público. E mesmo já com esse desenvolvimento das pesquisas na audiodescrição, e a gente já sabe que outros públicos se beneficiam da audiodescrição, a gente sabe que o público que mais consome a audiodescrição é o público de pessoas com deficiência visual.
Então, ninguém melhor do que esse público para revisar e validar esses roteiros de audiodescrição. Então, por isso que é tão importante o processo da consultoria, porque não faz sentido, pessoal, a gente criar um produto, elaborar um produto para um determinado público e a gente não ouvir a opinião desse público. Né? Qualquer produto que a gente encontra aí nas lojas, no supermercado, os fabricantes eles querem saber a opinião do consumidor. Né? Se é um biscoito, né? Como está o preço desse biscoito, a embalagem, as informações estão claras, o biscoito está fresquinho, é fácil de abrir a embalagem, enfim, tem uma infinidade de situações aí que eles avaliam para melhorar o produto. E a mesma coisa na audiodescrição. Não faz sentido você elaborar um roteiro de audiodescrição para um público que vai consumir e você não ter um feedback desse público. Então, os consultores, além de serem pessoas com deficiência visual, são pessoas que têm formação na área. Não basta ter deficiência visual para prestar consultoria. É necessário ter formação na área para poder fazer esse trabalho. E aí sim fica essa troca, né? Acaba sendo um trabalho a quatro mãos. É um texto colaborativo, porque o consultor ele vai ler aquele roteiro e vai analisar se ele está bem construído, se ele está desorganizado, né? Se ele está poluído, com termos repetidos, se as frases estão muito longas ou se as frases estão muito curtas, né? Vocês que já estão fazendo as atividades aí já devem ter percebido como que é. Eu vou colocando as minhas considerações ali no corpo do texto e sugerindo, é sempre uma sugestão, tá, pessoal? Muita gente confunde um pouquinho, acha que tudo que o consultor fala tem que ser absorvido ao roteiro. Não, nem sempre. Vocês podem contestar, vocês podem falar, não, Felipe, eu não concordo com você, eu acho que aqui tem que ficar da seguinte forma. Mas para haver esse diálogo, vocês têm que colocar a resposta de vocês na correção da atividade. Então, por exemplo, tá lá, ele coloca o chapéu na cabeça. Aí eu coloco assim, desnecessário na cabeça, porque geralmente as pessoas utilizam o chapéu na cabeça. Aí se você não concordar, você vai falar, não, Felipe, eu quero que fique na cabeça, porque durante o filme, estou dando um exemplo aqui, ele ficou com o chapéu na mão o tempo todo. No final, ele colocou o chapéu na cabeça. Então, eu quero reforçar isso. Mas vocês têm que escrever isso no roteiro. Eu coloco a minha consideração, vocês, abaixo da minha consideração, vocês colocam a consideração de vocês. Precisa haver esse diálogo aí com a consultoria para eu poder entender o raciocínio de vocês. Vocês não podem simplesmente alterar o roteiro e pronto. Né? E aí eu não consigo, muitas vezes, alcançar o raciocínio de vocês. Então, é esse diálogo, né? Essa troca de informações, essa construção coletiva do texto. Então, sempre tem que haver a consultoria, né, Luciana? Isso mesmo, Felipe. E assim, a Thaís, ela colocou aqui que vai fazer uma dúvida, eu só vou complementar que eu acredito que a grande maioria de vocês devem ter procurado essa disciplina por ter algum tipo de envolvimento com a inclusão, né, de alguma forma, ter algum interesse. E eu acho que a gente que atua, trabalha, tem esse interesse, a gente se envolve em um movimento, né? E esse movimento, a gente tem que envolver, como o Felipe mesmo falou, ele é o consultor, ele é a pessoa com deficiência visual, não existe a gente trabalhar a audiodescrição sem esse consultor. No contexto da sala de aula, nem sempre o professor, às vezes o professor não tem nenhum giz, né, para poder dar aula. Então essa é a nossa realidade. Mas sempre que possível, né, a gente tem que estar lutando para que os recursos de acessibilidade e inclusão passe, né, envolva as pessoas interessadas e que vão receber esses recursos. Né? Então, por isso, inclusive, que essa disciplina, no programa de formação de professores, vocês já devem ter percebido, é uma disciplina que tem menos inscrições abertas. Todos têm 200, 300, eu restringo porque
a gente colocou como critério de qualidade dessa disciplina ter o consultor. Vocês vão ter outras formações, é importante que vocês busquem outras formações, tá? Aqui a gente não está formando audiodescritores, a gente está introduzindo vocês. Vocês não vão sair daqui como audiodescritores, mas vocês vão ver várias outras ofertas aí no mercado que são cursos autoinstrucionais, cursos que você faz uma leitura e faz uma atividade, mas você não passa por esse processo de consultoria. Então, é por isso que aqui a gente reduz a quantidade de participantes para que tenha esse momento de troca e que esse momento de troca seja realmente de aprendizado. Bom, a Thaís, pode falar, Thaís, ou então escrever aqui. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer um comentário sobre o vídeo da aula 2, do segundo momento, né? Tá, antes disso, Thaís, só te interromper. Faz a sua audiodescrição, por favor? Faço sim, sou mulher, parda, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, castanhos, minha sobrancelha também, meus olhos também. A minha foto, no caso, estou com uma blusa preta, tá? E eu acho que é isso. Tá? Tá ótimo. Uhum. Eu queria fazer um comentário sobre o segundo vídeo da aula 2, que é sobre o do porco-espinho, né? Eu me senti um pouco incomodada com a velocidade da audiodescrição do vídeo. Eu diminuí a velocidade porque estava me incomodando, mas aí depois teve um outro vídeo que eu vi que, de acordo com que se é apresentado ao vivo, né, seria ideal, então, apresentar na velocidade do que está acontecendo, não deixar passar a informação, seria, né, no ato do momento. Eu não sei se eu me sentiria à vontade com a audiodescrição nessa velocidade, né, no ao vivo. Então, tem algum recurso, alguma forma de talvez diminuir a velocidade, a velocidade da fala mesmo, de informação que chega na audiodescrição, quando é assim, em som, né, no caso? É super pertinente essa colocação sua. No caso do vídeo do Porquicinhos, é uma produção, né? Já está ali fechada, editada, mixada, e aí você tem o recurso do YouTube, né? Para aumentar ou diminuir essa velocidade de reprodução. Mas é uma coisa até que o Felipe sempre fala, que tudo é questão de hábito, né? Você tá tendo seu primeiro contato com a audiodescrição, dá uma aflição, a gente fica confuso. É igual quando a gente habilita o software ledor, ou no computador, ou no celular, a gente fica, né, já apavorado, assim, porque você não sabe o que você vai fazer, você não tá familiarizado, né, com esse recurso, com essa tecnologia. Mas tudo é hábito, né? Tudo é treino. Então, a partir do momento que você começa a receber, né, a assistir mais, consumir mais recursos com a audiodescrição, você vai acostumando, né? É a mesma coisa, é uma analogia que o Felipe também sempre faz, da gente assistir vídeos com legenda, né, Felipe? Que a gente, quem não está acostumado, não consegue ficar olhando para cima e para o vídeo, e, né, até acostumar é uma prática, né? Você vai ter que assistir várias vezes para poder acostumar com aquele recurso, né, Felipe? E aí, existem vários ritmos de audiodescrição, né? A gente sempre bate nessa tecla que nesse curso a gente não vai falar muito de imagem dinâmica, o nosso foco é mais a imagem estática. A gente vai falar mais para o finalzinho, né? Mas a gente tem que procurar sempre harmonizar a audiodescrição com a obra. Então, quando a Luciana fala que vocês têm que analisar a imagem, né, entender a mensagem que essa imagem pretende passar, você também tem que ter essa sensibilidade de entender o ritmo daquela obra, né, a atmosfera daquela obra. Então, quando a gente fala obra, pessoal, a gente está falando de imagem no contexto geral, tá? Então, vão ter obras que vão ser mais rápidas, vão ter obras que vão ser mais lentas, mais contemplativas, e a audiodescrição ela tem que acompanhar esse ritmo, tá? No caso do vídeo do porco-espinho, é um vídeo que tem muitas cenas, né? Muitas ações, uma acontecendo atrás da outra, um vídeo curto, num pequeno espaço de tempo, muitas ações acontecem, e ações importantes.
Então, ali foi necessário. Mesmo com aquela voz doce da narração, a gente percebe que são muitas ações, muita coisa acontece ali. Né? Então, por isso que ficou nessa velocidade para as pessoas que não estão acostumadas, como a Luciana falou, acaba dando esse estranhamento. Então, mais um motivo aí para vocês procurarem outros vídeos, assistirem outros materiais com audiodescrição, até para fazer esse comparativo. Nossa, olha aqui está bem mais lento. Olha aqui está bem mais rápido. Tem audiodescrição mais rápida ainda. Imagina um filme de super-herói, uma luta entre super-heróis, a audiodescrição vai ser rápida, é tudo agitado. Né? Agora, imagina um filme de um bebê dormindo, uma coisa mais contemplativa, enfim. Eu quero aproveitar também e falar sobre, especificamente, essa nossa atividade da aula 2, que eu percebi que muita gente ficou ansiosa, né? Ficou agoniada com a quantidade de caracteres. A gente sempre passa por isso e a gente adora, porque essa atividade é justamente essa. É a gente tentar expressar através das palavras o que nós estamos vendo na imagem, mas através de poucas palavras. Né? Isso é um exercício, porque quando chegar lá na frente, quando nós formos trabalhar com imagens dinâmicas, as imagens que têm movimento, nós vamos precisar ser muito concisos. Né? A gente vai ter que trabalhar durante o nosso curso esse poder de concisão. Então, com poucas palavras, você conseguir transmitir o maior número de informações. E outra coisa que essa atividade é importante é a gente aprender a mapear e definir quais são os elementos mais relevantes da imagem. Nós não conseguimos traduzir tudo que nós estamos vendo na imagem. Vocês podem tentar, podem ter boa vontade, mas a gente não consegue, porque a visão é completamente diferente da audiodescrição. A audiodescrição não tem, pessoal, a pretensão de substituir a visão. Muitas pessoas têm esse pensamento e acaba fazendo um pouquinho de confusão. Acha que a audiodescrição vai substituir a visão para a pessoa cega, por exemplo. E isso não acontece. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade. Ela proporciona que a pessoa tenha acesso àquela imagem, mas ela não vai ter acesso da mesma forma que uma pessoa que está olhando com os olhos, que tem a visão. São coisas diferentes. Então, não precisa ter essa preocupação de descrever tudo que você está vendo. Então, essa atividade é uma atividade provocativa, a gente colocou de propósito, justamente para a gente treinar isso, nosso poder de concisão. Muita gente ficou assim, eu queria descrever tanta coisa, não consegui falar, não sei o quê, mas é justamente isso. E a gente vai ter muitas oportunidades de fazer roteiros mais longos. Se preparem, vem muita atividade por aí, essa é só a primeira dela. Então, a gente vai trabalhar o tempo todo no curso, descrevendo imagens, e aí sim a gente vai ter a oportunidade de fazer roteiros mais longos. Eu sei que quando a gente começa um curso, a gente está naquela empolgação, a gente quer fazer, né? E aí está com essa quantidade de caracteres reduzida, dá uma certa aflição. Mas está tudo bem, está tudo certo, é isso mesmo, tá, pessoal? É o primeiro exercício, né? Que é a concisão, é ser objetivo ali na questão de, né, escolher, né? Fazer as suas primeiras escolhas tradutórias, que é o que a gente faz sempre, né? Principalmente quando trabalha lá nas imagens dinâmicas, que a gente tem a limitação de tempo, ali já é um fator crucial, vamos dizer. Mas isso acontece também nas imagens estáticas. Então, assim, principalmente num curso introdutório, é de praxe as pessoas começarem a fazer aquele textão, descrever até aqui na minha camisa o ano que tá do Hard Rock Café. Isso da parede. Exatamente. E aí, assim, né, toma-se todo um conteúdo que às vezes não é necessário. Você tem que estabelecer o que é relevante. A Flávia E é uma coisa que é importante falar também, Luciana, ainda dentro dessa fala, que nós estamos trabalhando, o nosso foco é o contexto educacional, né, pessoal? E a gente tem que lembrar que o usuário da audiodescrição, ele tem contato com diversas imagens. Num dia de aula, ele tem contato com diversas imagens. Então, imagina, se a gente faz um roteiro muito longo de uma imagem, quando chegar na terceira imagem, ele já não está aguentando mais ler roteiro de audiodescrição. E não é só o roteiro de audiodescrição que esse estudante lê, ele lê o conteúdo da aula, está ali acompanhando a explicação,
fazendo as atividades, lendo o conteúdo do livro e mais a audiodescrição. E outra coisa que vocês vão perceber com o tempo também, que não basta ler uma vez o roteiro de audiodescrição para ter compreensão daquela imagem. Muitas vezes a gente lê 2, 3 vezes o mesmo roteiro. Então, isso tudo vai aumentando o tempo e o desgaste do usuário da audiodescrição. Então, a gente tem que ter isso em mente também. Eu sei que o objetivo de vocês é dar o maior número de informações, mas a gente tem que sempre pensar nesse contexto global. A gente sempre fala dessa palavra, contexto. O contexto é muito importante. Então, se você está traduzindo uma imagem, né, em audiodescrição, num livro, por exemplo, você tem que analisar quantas imagens que esse estudante vai ter contato. Ele vai ter contato com 5, 10 imagens, então o seu texto não pode ser muito longo. Por mais que doa no coração, né? Muitas vezes você fala assim, poxa, tem coisas ali que eu gostaria tanto de descrever, mas a gente vai lidar com isso sempre. Todo mundo que trabalha com tradução, porque a audiodescrição é uma modalidade de tradução, todo mundo que trabalha com tradução trabalha com as escolhas tradutórias. Né? A gente vai fazendo escolhas o tempo todo. Por isso que é muito difícil, né, Luciana? É isso aí. A Flávia que quer fazer uma pergunta? Você não quer abrir outra sala, Luciana, porque a reunião está com aviso de que vai terminar, né? Talvez você prefira abrir. Não, mas a gente vai ser sucinto dessa primeira aqui. Acho que tem uma dúvida sua, tem mais uma colega aqui. Eu acho então que vai dar tempo, dá né? sim. Tá, eu vou falar rapidinho. Sou a Flávia, trabalho na Fundação CCRs como design instrucional. Tô com a câmera desligada, mas a minha fotinho que aparece aí, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, longos, estou sorrindo na foto, uso um vestido com formas geométricas branca e preta. Eu fiz o caminho contrário, né? Um rápido relato. Eu fiz primeiro curso de audiodescrição de imagens dinâmicas e cheguei comecei a fazer esse lá no passado, não finalizei, e aí fui fazer o de imagens dinâmicas. Então comecei, acho que na pior parte, porque é um super mega desafio, como eles falaram aí, você descrever vídeos, né? Descrever imagens que estão em movimento e que não necessariamente podem ser paradas para serem audiodescritas. Então, quando eu fui fazer esse movimento agora do primeiro fórum, né, de descrever a imagem do perfil, eu fui lá primeiro no perfil, fazer isso lá para eu ver, porque eu sabia que tinha uma limitação de caracteres, não acostumada a mexer na plataforma Moodle. E aí foi super, assim, impressionante como o curso de imagens dinâmicas me deu uma bagagem legal, porque eu fui extremamente sucinta, assim, o que eu preciso falar aqui sobre mim? É isso, isso, isso. E quando o Felipe foi ler a minha audiodescrição, minha auto-audiodescrição ali no fórum, ele não corrigiu, ele corrigiu uma vírgula. Flávia, aqui você bota ponto ao invés de vírgula, já que você mudou. Você saiu da descrição do seu rosto para falar da sua roupa. Uhum. Ponto. Foi isso. Falei, meu Deus, que legal. Então, assim, eu aprendi a falar o que é importante de uma forma concisa, pragmática, né? Não fiquei rodeando para falar o que é importante falar sobre mim, já que eu tenho X caracteres, né? Isso é exercício do Twitter, né? Que faz a gente também ser confuso. Pois é. Aqui a nossa acho que tem menos caracteres que o Twitter, né? Tem menos caracteres que o Twitter, exatamente. Mas foi legal, assim, eu perceber, e aí só quis mesmo trazer uma experiência de quanto outro curso já me fez. Eu vou chamar só a atenção para uma coisa que você falou na sua fala. Você chamou esse exercício de auto-audiodescrição. Isso não é auto-audiodescrição. Auto-audiodescrição é só quando você se apresenta, igual você fez agora. Você não começou a descrever a sua foto aí, você foi falando, você estava fazendo a sua auto-audiodescrição. Aquele exercício ali não é a auto-audiodescrição, ali é a audiodescrição, porque ali outra pessoa que vai ler aquele seu texto. Beleza, entendi. Para a gente diferenciar isso, faz com que um pouquinho. Mas é para deixar isso frisado, tá? Mas aí era isso. Foi engraçado que aí o Felipe até perguntou se dava para falar outras coisas. E eu falei que não dava, porque eu já tinha exercitado a limitação de caracteres do espaço. Então, só queria trazer um pouco desse relato de como, mesmo tendo feito o caminho contrário, né? Eu acho que eu comecei pelo mais difícil, em teoria, que são as imagens dinâmicas, para o que agora, em teoria, vai ser mais simples, mas que eu sei que não vai ser.
porque Uhum. nada em audiodescrição é simples. Não, É... não é. Você Pois tá é. apavorando o povo aqui. É, É mas Não, simples, a só para gente, gente não é iludir também, simples. né, Flávio? Pois Só para é, iludir. não vou dizer que é fácil, porque não é. Não é Não é fácil. simples, mas eu acho que o desafio traz um prazer, né? De dar Mas é conta, de possível conseguir, de também, né? resolver. É difícil, mas não é impossível. Não é É super impossível. factível. E como a Mariana falou, o trabalho do Felipe é super importante nessa parceria. Então, tentar mesmo postar as coisas o quanto antes, para que o Felipe tenha tempo de ler, rever e opinar, né? Porque esse trabalho, como eu disse, vivenciei isso, tem muitos, principalmente na imagem dinâmica, tem muitas idas e vindas. E é muito importante esse olhar do consultor, né? Mas É era bom, isso, gente. Era só para trazer um relatozinho rápido. bom você falar isso, né? Para o pessoal se acalmar. Não fica nessa comparação. Ah, a fulana fez, mandou uma vez só, ele já deu concluído. Ah, eu fiz 3 vezes, ainda não recebi o concluído. Não é essa. A gente não vai ter esse tipo de pensamento. Depende do texto, depende da situação, né? Depende da estrutura que você escolheu, depende das suas escolhas tradutórias. Então, sempre vai ter alguma coisa para mexer. E não é a quantidade de vezes que foi e voltou que vai definir, né? O importante é esse processo de criação, e isso aí que é importante. Hoje, excepcionalmente, a gente tá com uma questão logística aqui que o Meet ele vai encerrar já em 3 minutos. Então a gente vai precisar ser sucinto, assim como o espaço ali de caracteres do Moodle. Mas normalmente a gente tenta, né, fazer com que esses encontros também sejam de aproximadamente 1 hora, né, não estender demais. Às vezes a gente abre para mais perguntas, né, e aí a gente estende um pouquinho, mas a gente tenta resumir, né, para não apertar também todo mundo. Então a gente tem só mais uma pergunta aqui que a Sara colocou, se a gente vai ter outras formações. A ideia é que sim, mas isso são coisas que estão em projetos. A gente teve esse experimento da audiodescrição para videoaulas, mas que ainda está em aprovação, em trâmite dentro da fundação. Mas a gente vai estar sempre trazendo essas informações para vocês pelos fóruns, tá? E vocês também coloquem as dúvidas de vocês nos fóruns, que aí a gente vai respondendo, e aí quando a gente voltar para o próximo encontro síncrono, a gente discute, tá bom, pessoal? Não vou abrir outra sala, acho que não é necessário. Eu queria mesmo ter esse contato inicial com vocês e agradecer, né, a participação de cada um. E contar, né, com a participação nos próximos encontros, tá bom, pessoal? Então, boa noite a todos, muito obrigada. Obrigado, Felipe, obrigada, Mariana, e obrigada, participantes. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tchau. Mais Até a dúvidas próxima. podem colocar na plataforma, Boa tá, noite, gente? Que a gente gente. vai conversando com vocês. Isso aí. Podem colocar lá no fórum. Boa noite. Bom, Tchau, tchau. Oi, Mari. Eu acho que foi por causa dessa troca, na verdade, sabe? De autoria, vamos dizer. Faz um favor para mim, no agendamento, volta o dono, a administração para mim, por favor, porque eu acho que agora tem outros, né? Tem o mesmo link, acho que ele tem em outros.
nas outras datas. Dá uma olhada, ver se aparece isso para você.